Me ouvem aí? Pronto. Então vamos lá, se pudermos começar, vamos lá. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum completo, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 9 de agosto de 2022. Inicio saudando o nosso corregedor-geral, doutor Maurício Oquete Souza, que retorna de merecidas férias. Seja bem-vindo de volta, doutor Motauri. Saúdo igualmente a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e peço vênia para saudar todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso querido amigo ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Faço também uma saudação especialíssima aos nossos servidores que nos acompanham, a Ivanice, toda a equipe do Conselho Superior. Sintam-se devidamente homenageados, saudados e abraçados em função do trabalho que realizam, não só conosco hoje nesta reunião, mas todos os dias nesse importante colegiado da nossa instituição. Saúdo igualmente os colegas que nos assistem, colegas que nos assistem aí pela plataforma Teams, bem como os nossos promotores de justiça que trabalham junto aos conselheiros aqui no nosso colegiado. Colegas, primeiro item da nossa pauta, como de praxe, é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, mas nesta ocasião, em função da reunião extraordinária que fizemos numa quinta-feira para as promoções, ficaram duas atas para serem aprovadas nesta reunião. Estas atas foram enviadas a todos os membros deste colegiado e eu indago se há alguma observação. Em não havendo nenhuma observação, pergunto se podemos, então, aprovar ambas as atas. Podemos aprovar? Sim. Então, está aprovado, estão aprovadas as atas das duas reuniões anteriores deste colegiado. Por parte da presidência, rapidamente, estamos aqui no escritório de Brasília, estivemos hoje pela manhã toda praticamente no escritório, na Escola Superior do Ministério Público da União, num evento dos Ministérios Públicos Estaduais, junto com o MPF e com o CAD, Conselho de Administração e Defesa Econômica, trabalhos de capacitação, interlocução e integração voltados ao combate aos cartéis. Na condição de presidente do GENICLOC, Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, São Paulo, e a Procuradoria-Geral esteve presente, vários colegas palestrando, hoje pela manhã uma palestra brilhante da nossa colega de GAECO, doutora Cíntia Marangoni. Logo mais à tarde estaremos presentes, se tudo der certo, na fala do nosso colega Silvio Marques, da Promotoria do Patrimônio Público, presentes também coordenador do GAECO, o Amaury Silveira Filho, o Leonardo Romanelli da Inteligência, São Paulo muito bem representado num evento que nós consideramos de fundamental importância, porque o combate aos cartéis, todos nós sabemos, ele repercute também em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e o efeito na economia, o desequilíbrio que causa na nossa já combalida economia é muito grande. Portanto, é importante demais essa capacitação conjunta, esse trabalho conjunto que está sendo feito pelos Ministérios Públicos dos Estados e também o MPF e o CAD. Por outro lado, por parte também da presidência, na quinta-feira, assinamos um convênio com o setor de psiquiatria do Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, aqui da capital, né, da Faculdade de Medicina, um convênio importante para que a gente possa cuidar um pouquinho
dos nossos membros e servidores, né, das questões. Todos nós sabemos que a pandemia deixa muitas marcas em todas as pessoas. Foi realmente um período de grande dificuldade que a sociedade e o Ministério Público não está fora dessa toada, não é? Portanto, teremos agora à nossa disposição um trabalho conjunto de diagnóstico e de prestação de serviços de assistência psicológica e também psiquiátrica do Centro de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Será um trabalho importante na medida em que a nossa instituição, repito, como a sociedade como um todo, no período pós-pandemia, aliás, nem sei se podemos falar em pós-pandemia, porque ela ainda está por aí, é importante que a gente tenha essa assistência, dada também a gravidade e a importância do trabalho que realizamos no dia a dia, tanto para os membros, mas também para os nossos valorosos servidores que estão ao nosso lado todo dia, enfim, para a família Ministério Público. Estas eram as comunicações por parte da presidência. Eu indago da doutora Tatiana se temos votos de louvor ou de pesar. Temos, doutora Tatiana, eu não estou com esse informativo aqui. Tá certo. O voto de pesar pelo falecimento da senhora Olinda Guimarães Labes, sogra do doutor Eduardo Carvalho de Vasconcelos, promotor de justiça aposentado. O falecimento ocorreu dia 3/8. Também o falecimento do doutor Luiz Gonzaga da Silva Marcondes, promotor de justiça aposentado, que também ocorreu no dia 3/8 de 2022. E o voto de louvor pela aposentadoria do colega Luiz Cirilo Ferreira Júnior, 7º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, que foi publicado no dia 2/8 de 2022. Obrigado, doutora Tatiana. Acho que podemos aprovar os votos de pesar e de louvor. Quero apenas fazer uma menção especialíssima ao doutor Luiz Cirilo Ferreira Júnior, teve cargos de importância na instituição de destaque, e eu não posso aqui deixar de pontuar que quando ingressei na carreira, em 1989, o doutor Luiz Cirilo era assessor da corregedoria do então corregedor-geral, doutor Luiz Carlos Galvão de Barros, e foi quem me orientou ali nos primeiros passos na carreira da instituição. Portanto, eu expresso aqui não só o meu respeito pela trajetória do Dr. Luiz Cirilo como um todo na instituição, mas a minha gratidão pelos primeiros conselhos, pelas primeiras correções necessárias naquele momento de início de carreira. Tive a oportunidade de falar com o Dr. Luiz Cirilo na semana passada, inclusive o convidei para vir ao gabinete, está com umas questões aí particulares, mas em breve deverá nos visitar. É alguém que merece a nossa atenção, o nosso registro, não é? Pela trajetória na instituição, em especial para mim, em função daquele início de carreira, com as suas orientações, com a sua firmeza, com as suas broncas, né, que acabaram aí nos ajudando a desenvolver uma carreira no Ministério Público de São Paulo. Então, expresso aqui meu respeito, minha gratidão ao doutor Luiz Cirilo Ferreira Júnior. Muito obrigado, doutora Tatiana. Dando sequência aos trabalhos, passamos, então, à etapa da comunicação dos ilustres conselheiros. O primeiro a se comunicar hoje, a trazer a sua fala, é o nosso querido amigo ilustre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, que está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, presidente dessa sessão, doutor Mário Luiz Sarrubo, quero me associar a Vossa Excelência na homenagem prestada ao colega Luiz Cirilo Ferreira Júnior, que era colega também de órgão especial, muito tempo, colega por quem eu tinha admiração e profundo respeito. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Motaurice Alquete de Souza, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, excelentíssimo senhor decano, doutor João Machado de Araújo Neto, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os demais conselheiros aqui presentes.
No momento, não tenho nenhuma comunicação a fazer. Muito obrigado, doutor Jurandir. Muito boa tarde, que tenhamos uma boa reunião. Com a palavra, nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, senhor, excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor doutor Otaurício Oquete de Souza, digníssimo corregedor-geral do Ministério Público, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, eminente secretária, demais integrantes em cujo nome peço vênia para saudar os demais integrantes do colegiado. Também quero saudar as demais pessoas que acompanham esta reunião, promotores de justiça, procuradores de justiça, e os nossos zelosos e dedicados servidores, sem os quais o nosso trabalho seria impossível. Eu também quero me associar ao senhor Procurador-Geral, nas homenagens ao Dr. Luiz Cirilo Ferreira Júnior, um colega que, ao longo da carreira, sempre se destacou, sempre deixou lembranças e exemplos inesquecíveis, e com quem eu tive o privilégio de trabalhar no CAEX, eu no CAEX Criminal, o Dr. Cirilo no CAEX Civil, e essa convivência realmente foi muito frutífera, magnífica, e depois no órgão especial também. Então, também quero me associar, desejando a ele uma boa sorte e nessa nova vida, né, da aposentadoria, que desfrute com bastante saúde. Eu quero desejar também uma boa reunião a todas e todos. Muito obrigado pela palavra, doutor. Muito obrigado, doutor João Machado, muitíssimo obrigado. Com a palavra, na sequência, a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por favor, doutora Tatiana. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, digníssimos colegas de conselho, nobres servidores e colegas que nos assistem, eu saúdo a todos nessa nossa reunião. E eu parabenizo a Procuradoria-Geral de Justiça por esse termo de convênio com a Universidade de São Paulo no setor de psiquiatria. A questão da saúde, que envolve a saúde física e mental, é um dos problemas vivenciados hoje por nós, na sociedade, por nós, promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, servidores. Essa atenção ela será muito importante para nós, na medida em que um dos pilares, como expresso no dia da celebração do convênio, é a capacitação e cursos que permitam a tirar o preconceito que existe na questão da saúde psiquiátrica. Isso é muito importante, principalmente porque, como o senhor bem disse, após a pandemia, nós temos vivenciado pessoas extremamente ansiosas e deprimidas que precisam de um olhar atento. Por vezes, essas pessoas sequer estão presentes, estão no teletrabalho e têm mais dificuldade em se perceber nessa doença. Enquanto nós dividíamos sala com os colegas no trabalho presencial, esse suporte era melhor, mas hoje, com o teletrabalho, ele se torna um tanto quanto difícil. Então, na medida em que houver essas conversas, ela permitirá que os colegas e os servidores se atentem para uma percepção do que vem acontecendo com elas. Por vezes, ela se sente triste, mas não se percebe deprimida. Acho que isso será muito importante, até para a gente conseguir lidar com essa questão hoje tão premente na nossa sociedade. Então, eu parabenizo a Procuradoria-Geral de Justiça por essa iniciativa e coloco à disposição para a capacitação aqui do setor, se isso houver, para que a gente possa dar uma atenção especial aos colegas e também aos nossos servidores. Muito obrigada. Sem mais comunicações, desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Agradeço aí a referência.
subscrevo, não é? De fato, essa é realmente a intenção, é que a gente possa cuidar não só do físico, mas também do nosso mental, né? Tão importante em dias tão difíceis como estes que temos vivido nos últimos anos. Muito obrigado. Com a palavra, doutor José Carlos Mascari Bonilla. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras servidoras, senhores servidores, demais colaboradores e a todos que nos acompanham, virtual ou presencialmente, eu desejo uma boa tarde, espero que tenhamos todos uma sessão profícua, bastante produtiva, portanto, uma ótima tarde de trabalho. Eu desejo fazer uma solicitação endereçada ao nosso Procurador-Geral, para que venham a ser adotadas as medidas que se fizerem necessárias para a ampliação na composição dos membros que integram o Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico, a fim de que o Ministério Público do Estado de São Paulo possa ter assento. Eu lembro que, em processo de controle administrativo, o egrégio Conselho Nacional de Justiça prolatou um acórdão reconhecendo a imperiosa necessidade da ampliação na composição desse comitê gestor, e, no caso, era uma solicitação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, para que o Tribunal de Justiça daquele estado contemplasse advogados no comitê gestor. Objetivava-se, portanto, que a correção dos problemas de ordem técnica na utilização do sistema do processo judicial eletrônico contasse também com a participação de usuários internos e externos, como previsto pela Resolução número 185 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que no seu artigo 30 expressamente prevê a possibilidade de que esse comitê gestor seja integrado por usuários internos e externos. Internos, evidentemente, os servidores e os membros do Poder Judiciário, e externos, claro, advogados, membros do Ministério Público, advogados públicos, privados, defensoria pública, não é? Porque as falhas e dificuldades apresentadas devem ser enfrentadas por meio de uma gestão compartilhada, contando com a participação de todos esses usuários, não é? Esse pedido de providências que foi apresentado pela OAB de Goiás, em desfavor, digamos assim, daquele estado, ocorreu clamando para que o CNJ compelisse o Tribunal de Justiça a sanar essas falhas no processo judicial e contasse com uma governança compartilhada, né? Essa governança compartilhada vem também expressamente prevista na portaria número 26 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, a solicitação que faço oralmente nessa sessão e que pretendo apresentar para a digna secretária esse requerimento escrito, formal, para que fique consignado na ata dessa sessão, é para que Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, estabeleça e adote as medidas que se fizerem necessárias para que o Comitê Gestor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo amplie a sua composição, dando assento também aos membros do Ministério Público numa gestão compartilhada, não é? Numa governança compartilhada, como expressamente previstos pela lei que instituiu o processo judicial eletrônico, que é 11.419 de 2006, a resolução número 185 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e a portaria 26 de 2015, igualmente desse Conselho Nacional. Fica aqui, portanto, essa solicitação para que Vossa Excelência adote essas medidas, ampliando-se o comitê, dando nele
assento aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, que certamente importantes subsídios têm a oferecer na construção das soluções. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Pois não, muito obrigado, doutor Bonilha. O senhor vai deixar por escrito esse requerimento, é isso? Fica consignado na ata. Na próxima sessão eu trago as providências. Eu apresentei essa solicitação já oralmente aqui, mas pretendo sim apresentar o requerimento formal para que na sua íntegra fique consignado também na ata desta sessão. Mas o requerimento já está apresentado. Tá bom. Muito obrigado, doutor Bonilha. Oportunamente nós responderemos a essa solicitação. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Maslum. Obrigado. Senhor Procurador-Geral, excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, sempre uma grande honra e satisfação participar das sessões sob presidência de Vossa Excelência. Saúdo também Sua Excelência, o doutor Motaurice Oquete, nosso digno Corregedor-Geral, também sempre uma grande satisfação. Saúdo igualmente a doutora Tatiana Bicudo, secretária do Conselho Superior do Ministério Público. De igual modo, saúdo o decano, nosso decano, o doutor João Machado. Igualmente, os doutores Bonilha, doutor Pedro Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte e o doutor Antônio Calil Filho. Saúdo também os colaboradores do Ministério Público e a todos aqueles que nos assistem de forma presencial ou virtual. Me associo às palavras de Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, em relação ao Sua Excelência, o doutor Luiz Cirilo, com quem também tive a honra e o prazer de trabalhar no órgão especial. De igual modo, rendo homenagens também em relação a esse importante convênio que foi assinado com o setor de psiquiatria da USP, de fato também muito importante. Assisti também à sustentação feita por Vossa Excelência, o doutor Mário, no Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência saiu muito bem, defendeu com unhas e dentes essa questão. Infelizmente, é uma missão bastante difícil, doutor Mário, e pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que já dá para ter uma ideia de como é que vai seguir os demais componentes magistrados do Conselho Superior, do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pleito feito pelo doutor conselheiro Bonilha, também me associo no que diz respeito ao Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. É muito importante, nós já temos um precedente, que é esse caso de Goiás, e é muito importante que o Ministério Público também integre esse comitê e possa se debruçar sobre os problemas que ocorrem e oferecer sugestões e, quem sabe, até soluções para o Tribunal de Justiça, um problema que acomete e incomoda, e muito, aliás, causa transtorno a todos os membros do Ministério Público. No mais, eram essas as considerações que eu tenho a fazer e desejo a todos uma excelente reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Agradeço as referências, notadamente a sustentação do Supremo Tribunal Federal. O nosso Ministério Público precisava estar presente lá e fui apenas o representante. O trabalho é de todos nós. Vossa Excelência mesmo tem uma trajetória conhecida de todos, na Promotoria do Patrimônio Público e Social, na Lei da Improbidade, e nós fizemos efetivamente tudo o que foi possível, estamos fazendo, ainda está em julgamento, poderemos ter algumas surpresas aí, vamos aguardar. Amanhã será retomado esse julgamento, mas agradeço as referências, muitíssimo obrigado. Então, de sequência, passo a palavra aos conselheiros, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, caros colegas que nos assistem, senhores funcionários, sem os quais não seria possível a realização desta sessão, saúdo a todos, saúdo também o nosso colega Eronides, que prestigia aqui pessoalmente a nossa
sessão. Senhor presidente, eu subscrevo o requerimento do doutor Bonilha. Me parece que participar da gestão do ESAGE, a gestão compartilhada, é o único caminho para afindar as infindáveis indisponibilidades do ESAGE que tem acometido nossas promotorias e procuradorias. E sobre essas indisponibilidades, eu gostaria de relatar o que ouvi de um promotor de justiça. Ele fez uma analogia para explicar as consequências das indisponibilidades do ESAGE. Segundo esse promotor, essas indisponibilidades seriam o mesmo que impedir que promotores de justiça adentrassem ao fórum, enquanto no seu interior os juízes e os funcionários continuam trabalhando. Não, o promotor não pode entrar, mas os juízes adentram ao fórum, os funcionários adentram ao fórum e continuam trabalhando. Esse é o retrato da indisponibilidade do ESAGE. Passado esse período, que pode ser dias, pode ser horas, normalmente tem sido dias nesses últimos meses, aí sim os promotores são autorizados a adentrarem ao fórum, oportunidade que vão constatar que suas salas estão repletas de processos. Esta é, na verdade, a realidade das nossas promotorias de justiça e procuradoras de justiça. Os juízes trabalham, os funcionários trabalham, e os promotores estão impedidos de trabalhar. A hora que você vai trabalhar, a sua sala está cheia de processos, o site está cheio de processos. E a suspensão dos prazos? Não resolve diante da imensa quantidade de processos que são disponibilizados aos promotores. Por isso, eu reitero o requerimento do conselheiro Bonilha, entendendo que o único caminho para resolver a questão essas indisponibilidades frequentes do ESAGE é, sim, a participação do Ministério Público na gestão do ESAGE, pela exposição que eu ouvi aqui do diretor-geral na última reunião. O SAGE 6 não irá resolver esse problema. Só a participação do Ministério Público na gestão, como já ocorreu, o doutor Bonilha citou o caso de Goiás, que a OAB de Goiás conseguiu, diante de tantas indisponibilidades, a OAB de Goiás conseguiu a participação na gestão e os problemas lá cessaram. Espero que o Ministério Público de São Paulo também alcance esse objetivo e consiga a gestão compartilhada do ESAGE. Muito obrigado, senhor presidente. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado, doutor Giliotti. Com sequência, passo a palavra para o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, saudando e, inicialmente, aproveitando as palavras dos demais colegas, parabenizá-lo pelo convênio firmado em relação à psiquiatria da Universidade de São Paulo, destacando que a questão psiquiátrica, que sempre foi tratada como sendo algo a ser desprezado e muitas vezes desrespeitado, e a necessidade que há em todos os setores de que essa questão psiquiátrica seja avaliada, inclusive no contexto institucional, e até mesmo aproveitando a questão para a triste realidade que já completa 30 anos na Cracolândia. Talvez esse convênio possa nos ajudar pelo menos, a minimizar o impacto que ali tem sendo realizado. De um outro lado, no mesmo sentido que o conselheiro Saad apresentou, parabenizar a Vossa Excelência pela combatividade, pela forma aguerrida que Vossa Excelência procedeu à sustentação oral dos interesses institucionais perante o Supremo Tribunal Federal, muito embora nós sabemos que muitas vezes a luta é inglória, diante até do voto que já foi apresentado, que nos leva a crer qual será a condução da questão perante os tribunais superiores. Pedindo também licença para saudar o nosso digno corregedor, que hoje se encontra aqui, presente, já recuperado, já
ao nosso lado aqui, junto com o colega Calil, os demais que estão aqui presentes, rendendo também homenagens à nossa sempre pronta secretária, sempre presente amiga, doutora Tatiana, a quem peço licença também na pessoa do nosso decano, para proceder à saudação de todos os demais colegas presentes virtualmente ou presencialmente aqui, assim como também a nossa assistência aos nossos funcionários e demais colegas que estejam assistindo à presente sessão, que chega na 25ª sessão. Eu faço como minhas as palavras apresentadas pelo doutor Bonilha, acrescentadas pelo conselheiro Saad e também pelo conselheiro Giuliotti, da forma que foi aqui tratada, da necessidade dessa gestão compartilhada, assim como já acontece em Goiás, só com um acréscimo e pedindo que sejam envidados mais esforços, como já tem enviado Vossa Excelência, como já tem Vossa Excelência agido para resolver essa questão, e somente esclarecer que no Tribunal de Justiça Militar essa gestão compartilhada já acontece com a participação do Ministério Público. Seria algo extremamente útil e essencial para que essa tristeza que vem sendo realizada para nós, onde um desserviço vem sendo apresentado, com centenas de colegas sendo impedidos de trabalhar, querendo trabalhar e se sentindo acumulado nas suas funções e pedindo aqui, contando com a sensibilidade e a forma sempre pronta do nosso corregedor em relação aos promotores que estão sendo impedidos de trabalhar por conta de uma falha dentro do sistema, e não dentro de uma questão de natureza pessoal, mas uma questão externa, e sei que Vossa Excelência terá a devida sensibilidade em relação a essas situações excepcionalíssimas. Aderindo aos votos de louvor em relação ao colega Cirilo aposentado, a quem tive o prazer de conhecer e a quem tive o prazer também de trabalhar junto, e desejando a todos e a todas uma excelente sessão, registrando que se trata do nosso 25º encontro e que venham os outros com a mesma saúde, com a mesma disposição e sempre com o mesmo respeito que tem nos pautado dentro de todo e qualquer encontro colegiado, apesar de divergências pontuais. Nós somos colegas, somos amigos e estamos lutando por um Ministério Público melhor. Uma boa tarde, uma excelente sessão para todos nós. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os integrantes desse Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentar os nossos colaboradores e fazer uma saudação toda especial também aos colegas que acompanham a presente sessão, na forma presencial ou na forma virtual. Inicialmente, eu quero registrar aqui a minha homenagem ao nosso colega Luiz Cirilo Ferreira Júnior, que se aposentou recentemente. Eu tive a grande honra e satisfação, num primeiro momento, de conviver com o Dr. Luiz Cirilo Ferreira Júnior no órgão especial do Colégio de Procuradores e, posteriormente, também atuar ao lado dele na Procuradoria de Justiça de habeas corpus e mandados de segurança criminais. Dr. Luiz Cirilo sempre foi um colega que primou pela lhaneza, atuou com honradez, com dignidade, elevando sempre o nome do Ministério Público. Então, a aposentadoria dele, ela tem um significado todo especial, porque ele é um exemplo de promotor de justiça, um exemplo a ser seguido. Então, fica aqui registrada a minha homenagem a esse grande colega. Eu quero também aderir à fala do conselheiro Bonilha, subscrever integralmente o seu requerimento, na mesma linha do que foi colocado aqui também pelos conselheiros Saad, Giuliotti e Marco Antônio. Na semana passada, nós tivemos uma reunião muito importante junto à diretoria-geral, ao CETIC, e o que aconteceu na reunião, além dos esclarecimentos, mais um fato que merece ser destacado, que foi a situação do próprio ESAGE. Durante a nossa reunião, o ESAGE esteve fora do ar durante um bom tempo. Isso mostra a gravidade e a importância desse tema, em especial a necessidade do Ministério Público
participar de uma gestão compartilhada do processo judicial eletrônico. Uma gestão compartilhada que pressupõe não só dar voz à nossa instituição, o que é mais do que justo, porque nós somos atores nessa questão tão delicada e tão importante, mas também permitir ao Ministério Público que atue com direito a voto. Isso é muito importante, não é? As decisões que são adotadas nesse comitê gestor, elas não ficam de maneira alguma distritas exclusivamente ao Poder Judiciário, muito pelo contrário. E o Ministério Público ele deve exercer uma função notadamente protagonista nesse tema, que é um tema que, diga-se de passagem, hoje ele tem atingido diretamente os colegas. O colega Giuliotti, o conselheiro Giuliotti, fez uma colocação muito importante. Nem sempre o promotor de justiça ele consegue lançar as suas manifestações nos autos no momento em que ele quer. Isso depende da disponibilidade do sistema. E é evidente que essa situação é uma situação extremamente grave, que exige discussão. Essa discussão deve se dar de forma horizontal e, mais do que isso, é fundamental que seja construída uma decisão democraticamente, uma decisão que se atenha às particularidades e às peculiaridades do Ministério Público, que não deve ser apenas destinatário do processo judicial eletrônico. Ele deve efetivamente não só opinar, mas ditar caminhos também que possam ser seguidos no aprimoramento e na fruição desse sistema. Então são essas, senhor presidente, as minhas considerações, desejando a todos uma profícua reunião. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Por favor, doutor Calil. Boa tarde. Obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os participantes dessa reunião e quero fazer um registro especial diante da aposentadoria do doutor Luiz Cirilo Ferreira Júnior, com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar durante alguns anos na Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, e também nas 3 vezes em que participei do órgão especial do Colégio de Procuradores de São Paulo. O doutor Cirilo é um exemplo de promotor e procurador, pessoa dedicada, estudiosa, respeitado pelos colegas, certamente fará falta tanto à nossa Procuradoria quanto ao Ministério Público. Então, quero deixar o registro, desejando a ele saúde e felicidade na nova fase. E gostaria também de saudar Vossa Excelência, doutor Mário, pela sustentação oral feita perante o Supremo Tribunal Federal e pela iniciativa de realizar esse convênio na área da saúde psiquiátrica, na saúde mental, com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que certamente trará frutos positivos à nossa instituição. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra ao nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssima senhora secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nosso decano, doutor João Machado, excelentíssimos senhores conselheiros, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Calil aqui presencialmente e virtualmente, doutor Jurandir, doutor Ponte, doutor Saad, doutor Bonilha, saúdo a todos os eminentes colegas, trazendo aqui a minha alegria de estar de volta a esse convívio, após meus 15 dias de férias e uma semana de impossibilidade de comparecimento. Também saúdo aqui aos colegas que nos assistem presencialmente e virtualmente, assim como aos nossos servidores e servidoras da instituição, o motor da nossa instituição. Senhor presidente, eu tenho uma comunicação, aliás, são 2 questões, com relação, em primeiro lugar, ao querido amigo, eminente colega, um norte para todos nós, como já dito por vossas excelências, não vou aqui repetir, doutor Luiz Cirilo, tive a honra de saudá-lo na sessão do órgão especial, trago aqui as palavras que lá lancei, mas, sobremaneira, aqui endosso o que foi anteriormente dito e auguro que sua excelência possa ter nesse novo rumo, nesse novo momento de sua vida, tanta ventura, tanta alegria e tanta empatia e também tantas virtudes ou alegrias quanto teve na nossa carreira. Que esse novo momento seja um marco para ele, mas não um marco de término de uma existência
fantástica, mas sim um mundo em que novos horizontes se abrem, que nesses novos horizontes Sua Excelência seja tão feliz quanto foi na nossa instituição, e todos nós sabemos disso, o amor que Sua Excelência nutre e sempre nutriu pela instituição Ministério Público. Mas a comunicação que quero fazer, senhor presidente, é uma comunicação que fiz ao órgão especial, inclusive na última sessão. Prometi aqui a Sua Excelência, a nossa secretária, que irei transmitir, e como só ia acontecer, eu trouxe escrito, eu nunca trago nada escrito, né, mas o doutor Bertoni me obrigou a transcrever para constar a ata do órgão especial, então eu escrevi, mas como acontece, eu não vou ler o que eu escrevi. Obrigado pela tentativa de empréstimo de óculos, doutora Tatiana, agradeço muito, mas né, estruturalmente é uma preocupação que a Corregedoria tem percebido e que deve ser partilhada necessariamente com os outros órgãos de administração superior. Transmitia já ao órgão especial, assim como a Sua Excelência, Procurador-Geral, trago agora a este colegiado. Nós temos visto a criação de cargos de violência doméstica, vários cargos de violência doméstica, na capital e nos maiores centros urbanos, nas maiores comarcas de nosso interior. Pois bem, a criação desses cargos é imprescindível para o Ministério Público. Nós temos que ter essa especialização. Ela é extremamente necessária, usando aqui, eu sendo propositadamente redundante. À época, inclusive, Sua Excelência, Procurador-Geral, se lembra, quando estávamos aqui no Conselho, em 2014, 2015, nós fizemos gestões junto ao órgão especial, no sentido de que o órgão especial efetivamente viesse a criar, à época, os primeiros cargos de violência doméstica aqui na capital. Sempre fomos entusiastas dessa iniciativa e continuamos a sê-lo. Porém, nós temos percebido uma situação hoje extremamente preocupante, dentro do âmbito de atuação da Corregedoria Geral e relacionada a esses cargos. Hoje é difícil se prover esses cargos, notadamente na capital, aqui na nossa cidade de São Paulo. Por quê? Porque eles são cargos que já nascem mortos em termos de volume de trabalho. Em verdade, o Tribunal de Justiça, quando cria uma vara de violência doméstica, ele o faz não pela criação de uma nova vara, ele o faz pela alteração das competências de varas criminais anteriormente existentes. E por que o tribunal faz isso? O motivo é simples. Vamos aqui pegar varas criminais, que eu vou chamar aqui de genéricas, ou generalistas, como preferirem, ou promotorias, desculpem-me, criminais generalistas. Hoje, pelas andanças da Corregedoria, o que percebemos é que o volume de serviço de uma promotoria criminal comporta, no mínimo, em 35% ou 40% a área de violência doméstica. É este o volume mínimo de uma promotoria generalista criminal hoje, 35% a 40% de feitos relacionados à violência doméstica. Vamos pegar uma comarca, uma promotoria, em que haja 5 cargos criminais. E vamos pensar que cada cargo criminal tem ali um índice de trabalho 100. Nós temos 500, então, como índice total de trabalho daquela promotoria criminal. Quando ali implantamos uma promotoria de violência doméstica, o que acontece? Dos 100, que é o número absoluto de cada cargo, 35 são extirpados. E um cargo criminal que tinha um índice de 100 passa a ter um índice de 60 a 65. E o que acontece com o cargo de violência doméstica? Ele passa a ter um índice de 35 vezes 5. Ele passa a ter um índice de volume de serviço que suplanta ao dobro do volume de serviço que sobra numa promotoria de justiça criminal general, ou comum, vamos chamá-la assim. Resultado prático. A melhor política com a devida vênia não é a criação de mais cargos de violência doméstica. A melhor política com a devida vênia, e propus isso no órgão especial, propus a Sua Excelência o Procurador-Geral, e vamos conversar a respeito, é, efetivamente, que nós tenhamos uma reengenharia das promotorias criminais. Os promotores criminais dos foros regionais da capital estão com suas atribuições absolutamente esvaziadas, ao passo em que os promotores desses regionais que atuam na área da violência doméstica chegam a literalmente chorar, como aconteceu em uma determinada região, na minha presença, porque a colega valorosíssima não conseguia, apesar do dispêndio de mais de 12 a 13 horas diárias de trabalho, dar cabo da sua demanda. E víamos ali os promotores criminais daquele foro regional numa situação absolutamente confortável. Eu usei como exemplo no órgão especial, e trago aqui, a Promotoria de Justiça Criminal de São José do Rio Preto. A Promotoria de Justiça Criminal de São José do Rio Preto tem um volume de trabalho, sempre teve, bastante adequado. Não há excesso de trabalho naquela promotoria e nunca houve. Criou-se um cargo de violência doméstica naquela promotoria. E ele foi recentemente provido por uma colega que se removeu de Catanduva para lá.
Eu falo de São José do Rio Preto porque tivemos a oportunidade de fazer correição nessa promotora em Catanduva. E é uma promotora extraordinária. Pois bem, ela deslocou-se por remoção a São José do Rio Preto, está ali assoberbadíssima e desesperada com o volume de trabalho, ao passo em que os promotores criminais de Rio Preto, que sempre tiveram uma situação, não digo tranquila, mas bastante adequada e aceitável de volume de serviço, perderam cerca de 35% a 40% desse volume de serviço em virtude da criação do cargo de violência doméstica. Ou seja, estamos criando uma situação de disparidade absurda em termos de promotorias criminais com esse modelo de criação de cargos sem que haja revisão das atribuições dos demais cargos criminais dessas promotorias, quer no âmbito das regionais da capital, quer no âmbito das comarcas, as promotorias em cidades de médio e grande portes. E nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, a proposta da Corregedoria, e assim a Corregedoria irá se manifestar em todo e qualquer novo pedido de criação de cargo de violência doméstica, é a de que, na vacância de cargos criminais, nessas comarcas em que foram implantadas promotorias de violência doméstica, antes do respectivo provimento, haja uma revisão dessas atribuições. São José do Rio Preto precisa de mais um cargo de violência doméstica. Agora, isso não deve se dar pelo agigantamento ilógico do Ministério Público pela criação simplesmente de novos cargos, mas sim pela racionalização dos serviços que se encontram naquela promotoria. A sugestão aqui, usando mais uma vez a guisa de exemplo de São José do Rio Preto, é que na vacância de um cargo criminal de atribuição comum, antes de seu provimento, haja uma reengenharia para que esse cargo se transmude também em cargo de violência doméstica e as suas atribuições originárias sejam partilhadas entre os demais cargos criminais remanescentes. Estamos criando uma situação de disparidade, injustiça dentro da nossa instituição, por uma política de criação de cargos que não deve proceder assim, ou não deve continuar assim. Senão, iremos inflar cada vez mais os nossos cargos, com consequências em termos orçamentários bastante sérias, e estaremos criando aqui uma casta dentro de uma mesma promotoria em relação a alguns colegas vocacionados da área da violência doméstica que estão assoberbados de serviço. Mormente no momento em que o Conselho Nacional do Ministério Público adota um movimento nacional muito bem-vindo, que é o de abraçar-se à vítima, o de dar-se suporte à vítima. E as promotorias de violência doméstica são portas inevitáveis para que esse abraço seja dado. Essa, senhor presidente, é a comunicação e, na verdade, uma preocupação da Corregedoria, e os 4 órgãos de administração superior do Ministério Público devem, ombreados, encontrar as melhores soluções para esse problema. Não podemos ter aqui essa disparidade no volume de serviço, o colega da sala ao lado numa situação absolutamente tranquilo e aquele colega chorando de desespero, porque 12 ou 13 horas diárias não são suficientes para que possa dar cabo de sua demanda. Muito obrigado, doutor Montauri. Bem-vindo de volta, reitero mais uma vez, após as férias merecidas. Doutor Montauri, essa é a nossa preocupação, já conversávamos, doutora Cláudia Jeck, doutor nos deu, e nós até mencionávamos da importância da participação também da Corregedoria, e esse reestudo já começou a ser feito, essa reengenharia é de fato necessária, não é? Não por outra razão, nós seguramos aí alguns outros pedidos, notadamente porque é necessária uma reengenharia em âmbito largo do Estado de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo. Não é? Temos, de fato, alguns desequilíbrios em termos de distribuição, não é? E tudo isso precisa ser pensado, dialogado de forma ampla, não só com a vacância do cargo, mas também, e a doutora Cláudia e o doutor nos deu, já tem feito algumas conversas nesse sentido, com algumas promotorias de justiça, até para que os próprios promotores, mesmo no cargo, não é, possam fazer a redistribuição, trazendo maior equilíbrio
nas funções, nos cargos e na distribuição de feitos. Não é? Existem alguns cargos novos que já estão aprovados pelo órgão especial e que ainda não chegaram a um consenso na promotoria em função, na questão da distribuição, notadamente porque nós estamos em cima. Por exemplo, eu não vou dar exemplo aqui, mas tem algumas situações em que nós brecamos ali, dissemos, olha, isso não vai, isso assim não é possível, o cargo foi criado para trazer equilíbrio, não é? Para trazer, para que a promotoria como um todo possa se beneficiar. A criação de um cargo novo numa determinada promotoria, ela não pode ser um cargo novo em que você joga todo o peso da promotoria e libera os demais, porque aí esse cargo novo, como Vossa Excelência bem pontuou, será um cargo que ninguém vai querer, não é? Ou seja, é um cargo que vai ficar vago. Então, nós temos, de fato, que fazer esse trabalho. Eu conto, como já disse, com a corregedoria, conto com os colegiados, conto, enfim, com a administração superior do Ministério Público. Esse é um diálogo que, de fato, tem que ser feito e nós vamos ter, sem sombra de dúvida, que mexer, colocar o dedo nessa ferida. Nesse aspecto, como disse a Vossa Excelência, pode contar com a Procuradoria-Geral, porque já estamos fazendo e, na verdade, eu expresso aqui, fico muito feliz com esse diagnóstico por parte da Corregedoria, porque, com certeza, será uma aliada importantíssima nesse movimento que necessariamente tem que ser feito em prol da nossa instituição. Muitíssimo obrigado, doutor Motaurício Alquete Souza. Muito bem, dando sequência à nossa pauta, o item número 1 é a abertura de edital de transferência ao cargo de 10º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Com a palavra a nossa secretária, doutora Tatiana. É uma transferência, né, doutora Tatiana? Sim, Excelência, é transferência e também em virtude agora da aposentadoria do doutor Cirilo, que aconteceu nessa semana, a gente propõe também que se abra a vaga da Procuradoria de Justiça de HC e Mandado de Segurança para o 7º Procurador de Justiça para transferência. E ainda essa abertura de vaga na Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos para o cargo do 10º Procurador de Justiça, decorrente da transferência do Dr. Dimitrios Eugênio Bueri e da aposentadoria do Dr. Arnaldo Rosepian. Então, seriam 2 cargos, o que ficou vago em decorrência da transferência do Dr. Dimitrios, que era de difusos e foi para o cargo da aposentadoria do Dr. Arnaldo, no HC, e agora, nessa situação de vacância, pela aposentadoria do Dr. Luiz Cirilo Ferreira Júnior. Perfeito, podemos... Obrigado, doutora Tatiana. Desculpa se a interrompi, doutora Tatiana, perdão. Não, é que o doutor Marco Antônio aqui perguntou se eram por transferência. Sim, os 2 seriam por transferência. Podemos, então, aprovar, né, colegas? Tudo em ordem, podemos seguir. O item número 2 da pauta é o ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, elaboração de lista sextupla para provimento de um cargo de desembargador, 5º Constitucional, classe Ministério Público. Indago aos ilustres membros desse colegiado se estão aptos para iniciarmos essa votação. Quero crer que sim, tudo bem, podemos iniciar. Peço à doutora Tatiana e, bom, enfim, todos os conselheiros que nos ajudem aí na contagem dos votos. Eu inicio passando a palavra para o doutor Jurandir Norberto Marsura para o seu voto. Obrigado, doutor. Eu vou começar com o doutor Eronildes Rodrigues dos Santos, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi e doutor Ricardo Leonel. Muitíssimo obrigado, doutor Jurandir. Conferindo, então, doutor Eronides, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia, doutor Ricardo Leonel. Doutor Sérgio Bonamite.
doutor Sérgio Bonamite. Doutor Sérgio Bonamite. Perfeito. Estão anotados os votos do doutor Jurandir Norberto Marsura. Agora com a palavra o doutor João Machado de Araújo Neto. Som, doutor João. Por favor, doutor João, o senhor está sem o microfone, perdão. Eu peço perdão. Imagina, é muito comum, doutor João, toda hora a gente faz isso. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo. Então, passo a anunciar também os colegas nos quais vou votar. Primeiramente, doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, doutor Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi e, finalmente, doutor Ricardo de Barros Leonel. Muito obrigado, doutor Barro. Muito obrigado, doutor João Machado, conferindo então, doutor João, doutor Eronides, doutor Sérgio Bonamite, doutor Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi e doutor Ricardo Leonel. Dando sequência, passo a palavra para a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Inicialmente, digo da dificuldade que foi a escolha, dado o currículo de excelentes colegas, mas, infelizmente, só podemos indicar 6. Então, meus votos são para o doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, para o doutor Sérgio Claro Bonamite, para o doutor Fernando Reverendo Acauí, para o doutor Miguel Tassinari de Oliveira, para a doutora Márcia Lourenço Monassi e para o doutor Ricardo de Barros Leonel. Muitíssimo obrigado, doutora Tatiana. Então, mais uma vez, votos até agora iguais, doutor Eronides, doutor Bonamite, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi, doutor Ricardo de Barros Leonel. Muito obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o doutor José Carlos Bonilha. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra e oportunidade que me é conferida para cumprimentar a todos os colegas que se inscreveram, manifestaram o desejo de mudar de carreira e integrar o Tribunal de Justiça na vaga do 5º Constitucional. Examinei com atenção todos os nomes inscritos e vejo que as colegas e os colegas, todos indistintamente preenchem todos os requisitos e poderiam bem representar o Ministério Público naquele tribunal. Entretanto, a difícil tarefa de selecionar os nomes nos impõe que deixemos de indicar alguns nomes, o que seria do nosso agrado. Eu quero, portanto, listar os nomes que modestamente selecionei, mas quero antes dizer que o colega José Carlos Monteiro, promotor de justiça de Araraquara, que já recebeu meu modesto voto na vez passada, receberia também hoje, mas não o indiquei com preocupação de uma validade na indicação em decorrência da Emenda Constitucional 122, de 7 de julho deste ano, que alterou a Constituição da República, como sabido por todos nós, e alterou para elevar para 70 anos a idade máxima para a indicação de nomes que deverão compor o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais do trabalho, Tribunal de Contas da União e os ministros civis do Tribunal Superior Militar. Embora a emenda, evidentemente, silencie a respeito da indicação e nomeação de nomes que comporão os tribunais estaduais, a minha preocupação em relação à validade da indicação do colega Monteiro, que já completou 70 anos no último dia 28, me fez com que, lamentavelmente, eu deixasse de indicá-lo. Portanto, eu quero aqui deixar registrada o que não é usual,
mas eu faço questão disso, a razão pela qual deixo de fazer essa indicação e passo agora a indicar os 6 nomes que foram, por mim, modestamente selecionados. E são eles: Dr. Marcelo Orlando Mendes, terceiro promotor de Justiça do Consumidor. Dr. Sérgio Claro Bonamite, terceiro promotor de Justiça de Americana. Dr. Haroldo Costa Filho, quinto promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, 14º promotor de Justiça de Santos. Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, 6º promotor de Justiça de Catanduva. E Dr. Eduardo Martins Boiati, 4º promotor de Justiça de Votuporanga. São esses, portanto, os nomes por mim selecionados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Hoje, pela manhã, inclusive, conversei com o doutor Monteiro, notadamente sobre esse aspecto. O doutor Monteiro de Araraquara é um dos profissionais que todos nós aqui respeitamos, era também, por óbvio, merecedor da nossa confiança, nos representaria, de fato, muitíssimo bem também no Tribunal de Justiça. Hoje pela manhã eu telefonei ao doutor Monteiro e justifiquei o porquê da nossa não indicação, notadamente por conta dos riscos que se apresentam em função das mudanças no sistema de aposentadoria. Dando sequência, passo a palavra para o doutor Saad Mazum. Realmente é bastante difícil mesmo. Todos os inscritos reúnem plenas condições, são excelentes profissionais, batalhadores do Ministério Público, merecem todo o meu respeito e admiração, mas é difícil, a gente tem que ficar mesmo com 6 nomes. Eu, primeiramente, também consigno em relação ao Dr. José Carlos Monteiro, certamente receberia aqui a minha indicação, mas essa questão, esse problema colocado por Vossa Excelência, o Procurador-Geral, pelo Dr. Bonilha, infelizmente nos impede de indicá-lo. Bom, eu vou indicar os nomes aqui. Dr. Marcelo Orlando Mendes, promotor 3º PJ do Consumidor. Dr. Sérgio Claro Bonamite, 3º promotor de Justiça de Americana. Dr. Haroldo Costa Filho, promotor de Ribeirão Preto. Dr. Fernando Acauí, promotor de Justiça de Santos. Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, 6º promotor de Justiça de Catanduva. E Dr. Eduardo Martins Boiati, 4º promotor de Justiça de Votuporanga. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazum. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro Giuliotti. Também gostaria de reiterar a questão do doutor Monteiro. Ele estaria na minha lista, com certeza, se não fosse essa questão da emenda constitucional. Também gostaria de registrar minha preocupação, porque 23 colegas estão querendo sair das nossas fileiras. É um número muito grande de colegas que estão querendo sair do Ministério Público. Isso, para mim, me parece bastante preocupante e deveria ser investigado, porque há tantos colegas querendo sair da nossa instituição. Gostaria de dizer também que é muito difícil, é o momento mais difícil do Conselho, e espero que não venha mais pedido de lista nessa gestão, porque nós temos 23 colegas aqui extremamente capacitados. Todos eles poderiam integrar essa lista. Mas quais dos 6 vocês vão indicar? É muito difícil isso. Tira até o sono da gente, você não votar num colega, no outro. É uma coisa extremamente desagradável. Eu espero que ninguém mais se aposente, que até o fim dessa nossa gestão não tenhamos mais lista 6º, para não passar por esse momento tão difícil de não poder votar num colega, e nós vamos votar em 6 e vamos deixar aí 16 fora, né? É muito triste isso, mas paciência, eu me candidatei para isso, eu vou ter que enfrentar essa situação. Então eu voto também no doutor Marcelo Orlando Mendes, Sérgio Claro Bonamice, Haroldo Costa Filho, Fernando Acauí, André Nogueira e Eduardo Martins Boiati. Obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima.
Senhor Procurador-Geral, Dr. Mário Sarrubo, eu pediria licença a Vossa Excelência para, saindo um pouquinho do protocolo e da finalidade, destacar o quanto essa tarefa é difícil para todos nós, a partir do instante que nós tenhamos tantos colegas com tantas qualidades inscritos e na intenção de deixar a nossa instituição para nos representar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas com destaque para a vaga que está sendo em aberto, que está em aberto. Esta vaga era a vaga ocupada pela nossa colega Maria Tereza do Amaral, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 8 anos, aproximadamente, junto à 11ª Câmara Criminal e junto ao 6º Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Maria Tereza do Amaral foi uma das primeiras mulheres a integrar aquela corte bandeirante, e posso afirmar que a doutora Maria Tereza do Amaral, enquanto desembargadora, e assim o falava, assim o dizia, coloco a brilhante, lustrosa toga de magistrada em cima da minha surrada beca de promotora de justiça. Instituição a qual dizia e insisto, respeitava, respeita e tem a maior admiração por todos nós que integramos o Ministério Público com seus votos absolutamente lúcidos, com o seu comportamento firme sempre que foi necessário, mas principalmente me sentindo aqui por ter atuado junto à 11ª Câmara Criminal, sentir que o Ministério Público ali estava representado com o devido equilíbrio, com a devida proporção e sempre, antes de mais nada, com o respeito à nossa instituição. Gostaria também, senhor Procurador-Geral, como bem lembrado pelo conselheiro Bonilha, que o doutor Monteiro também teria o meu voto, diante de todo o trabalho que dedicou em relação ao Ministério Público, diante de toda a sua atuação institucional, que ainda o faz. Entretanto, uma questão de ordem estritamente objetiva. Ao momento em que se inscreveu para a composição do 5º Constitucional, Dr. Monteiro ainda não estaria com 70 anos de idade e completou agora no mês de julho. E muito embora a Emenda Constitucional 122, de 17 de maio de 2022, não faça nenhuma menção ao Tribunal de Justiça dos Estados, nós estaríamos diante de uma questão administrativa que poderia, no futuro, trazer até um problema, não só para o Ministério Público, como para o próprio Tribunal de Justiça, considerando que se trata de promotor de justiça em instância final, e até mesmo no que diz respeito a eventuais proventos, e ele não estaria com a possibilidade de permanecer 5 anos na composição da Corte Bandeirante. Como já disse a Vossa Excelência, peço desculpas, doutor Giuliotti, mas parece que nós teremos ainda, talvez nós sejamos a gestão que mais tenha indicações a fazer, o que me parece teriam mais 2, pelo menos, ainda na nossa gestão. Teremos mais do que essas, doutor Montauri? Mais do que essas. Então, nós teremos também, estaremos dentre as que mais indicou os membros para a Corte Bandeirante. Fica o meu respeito a todos os inscritos. Se pudesse, indicaríamos mais. Nos parece que isso aqui acaba sendo uma das mais espinhosas tarefas na nossa gestão, na nossa composição, e faria as seguintes indicações. Indicaria o doutor Marcelo Orlando Mendes, 3º Promotor de Justiça do Consumidor, doutor Sérgio Claro Bonamite, 3º Promotor de Justiça Americana, doutor Haroldo Costa Filho, 5º Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, 14º Promotor de Justiça de Santos, doutor André Luiz Nogueira da Cunha, Promotor de Justiça de Catanduva, doutor Eduardo Martins Boiati, 4º Promotor de Justiça de Votuporanga. São os nomes que indico a Vossa Excelência, pedindo gentilmente que constasse em ata a devida homenagem à desembargadora Maria Tereza do Amaral, pelo que representou a nossa instituição e o quanto fez pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, jamais se esquecendo que foi e continua sendo promotora de justiça.
Agradeço pela palavra, senhor Procurador-Geral. Obrigado, doutor Marco Antônio. Na sequência, com a palavra, o doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria inicialmente de deixar consignado que o doutor José Carlos Monteiro, ele contou com o meu voto na última vaga que abriu para o 5º Constitucional, ele que completou agora 70 anos de idade, e se não fosse o disposto na emenda constitucional número 122 de 2022, certamente, na tarde de hoje, ele também contaria com o meu voto. Registro que o doutor Monteiro é um exemplo de promotor de justiça e não tenho dúvida alguma de que ele seria uma pessoa que, vestindo a toga, jamais quebraria o seu compromisso com o Ministério Público. Aliás, a sua carreira é a prova incontestável disso. Então, fica aqui consignada a minha justificativa pela não indicação do doutor José Carlos Monteiro. Quero cumprimentar a todos os colegas que se dispuseram a concorrer a essa vaga do 5º Constitucional. Não tenho dúvida alguma de que todos eles teriam condições de ocupar essa vaga dirigida e pertencente ao Ministério Público, mas é evidente, aqui nós temos que fazer uma escolha de Sofia. Infelizmente, são apenas 6 pessoas que podem ser indicadas. Então, eu passo as minhas indicações. Eu indico o doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, o doutor Sérgio Claro Bonamite, o doutor André Luiz Nogueira da Cunha, o doutor Eduardo Martins Boiati, o doutor Haroldo Costa Filho e o doutor Marcelo Orlando Mendes. Essas são as minhas indicações, senhor presidente. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Certamente, entre as funções do Conselho, essa é uma das mais difíceis. Vou passar logo as indicações. Eu indico o doutor Eronides, o doutor Fernando Acauí, a doutora Márcia Monassi, o doutor Sérgio Bonamite, o doutor Ricardo Leonel e o doutor Miguel Tassinari. Essas são as minhas indicações. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, o doutor Mutaurício Alquete Souza. Senhor presidente, como de praxe, né, o meu voto já é conhecido, eu voto sempre nos remanescentes da lista anterior, desde que tenha havido uma boa recepção por parte do órgão especial do Tribunal de Justiça, e nesse sentido eu voto em relação à lista anterior nos colegas Fernando Acauí, no colega Sérgio Bonamite e na colega Márcia Monassi. Também voto em 2 ilustríssimos integrantes da 2ª instância do Ministério Público, o doutor Eronides e o doutor José Luiz Marcondes Júnior. E, por fim, voto também no doutor Ricardo Leonel. São esses, senhor presidente, o doutor José Luiz Marcondes, doutor Eronides, doutor Acauí, doutor Bonamite, doutora Márcia e doutor Ricardo Leonel, os meus indicados, obviamente, aqui sem demérito a nenhum dos outros postulantes, todos eles digníssimos e muito respeitáveis representantes da nossa instituição. Muito obrigado, doutor Botauri. Claro, o registro, evidentemente, é a dificuldade de se escolher essa lista, cumprimentando a todas e a todos aqueles que se inscreveram, né, que se dispuseram a disputar, são colegas de fato merecedores da toga, merecedores da nossa indicação, mas nós temos que escolher, né, são 6 nomes, então vamos lá. Eu voto no doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, voto no doutor Sérgio Claro Bonamite, voto no doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, voto no doutor Miguel Tassinari de Oliveira, na doutora Márcia Lourenço Monassi e no doutor Ricardo de Barros Leodel. Reitero o que já disse por ocasião da fala do conselheiro Bonilha em relação ao doutor Monteiro, que estaria, de fato, na nossa indicação sempre, um colega exemplar e que teria, de fato, seria, de fato, um ganho extraordinário para o Tribunal de Justiça, como, de resto, todos os demais colegas que se dispuseram a oferecer os seus nomes. Bom, com isso encerramos a votação. Doutora Tatiana, eu tenho aqui...
Então, vamos lá, acho que temos aqui 6. Doutor, o senhor quer que eu passe a contagem? Vamos lá, só um minutinho, por favor, doutora Tatiana. Se a senhora quiser falar, por favor, doutora Tatiana. Então, o doutor João Luiz Marcondes Júnior teve 1 voto. O doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos teve 6 votos. O doutor Marcelo Orlando Mendes teve 5 votos. O doutor Sérgio Claro Bonamite teve 11 votos. O doutor Haroldo Costa Filho teve 5 votos. O doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, 11 votos. Dr. Miguel Tassinari de Oliveira, 5 votos. Doutora Márcia Lourenço Monassi, 6 votos. Dr. Ricardo de Barros Leonel, 6 votos. O doutor André Luiz Nogueira da Cunha, 5 votos. E o doutor Eduardo Martins Boiati, 5 votos. Muito bem. Com isso, então, temos a lista já formada, com o doutor Sérgio Claro Bonamite e doutor Fernando Acauí, com 11 votos, com 6 votos, doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, doutora Márcia Lourenço Monassi e doutor Ricardo de Barros Leonel. E aí teríamos com 5 votos na sequência, não é? Dr. Marcelo Orlando Mendes, Dr. Haroldo Costa Filho, Dr. Miguel Tassinari de Oliveira, Dr. André Luiz Nogueira da Cunha e Dr. Eduardo Boiati. Quero crer que aqui deva prevalecer a antiguidade, de maneira que entraria na lista, se eu não estiver enganado, me corrijam, por favor, Dr. Marcelo Orlando Mendes. É isto, colegas? Carreira. É isto. Sim. Sim. Se for na carreira. Senhor corregedor? Acho que o doutor Ponte quer. Eu não me lembro se é antiguidade na entrância ou na carreira, senhor presidente. Não sei se essa consideração o doutor Ponte queria fazer. Peraí, tem Pois não, doutor Ponte? Está sem som, doutor Antônio Carlos da Ponte. Me perdoe. Eu gostaria de saber qual é o critério que vai ser adotado. Se é antiguidade na entrância ou se é antiguidade na carreira. Então. Eu acho que nós deveríamos deliberar sobre isso, né? Se nós vamos levar em consideração antiguidade na entrância ou antiguidade na carreira. Aqui a nossa ilustre secretária está consultando o regimento interno, que eu também não me recordo. Mas é uma dúvida que efetivamente eu também possuo. Se for antiguidade na carreira, o doutor Marcelo Orlando Mendes, salvo engano. Penso que não. Penso que se for antiguidade na carreira, deva ser o doutor Haroldo Costa, salvo engano da minha parte. Tem aqui classificação, mas acho que é entrância que está aqui nessa lista que eu tenho. Né? Eu confesso que eu também não saberia dizer aqui de prontidão. Na lista que nós recebemos, senhor presidente, a antiguidade que está sendo colocada é a antiguidade na entrância. Tanto que o doutor José Carlos Monteiro, que é o mais antigo na carreira de todos os inscritos, ele está mais abaixo. Perfeito, está mais abaixo. Então, aqui é na entrância. Então, em princípio, acho que essa discussão envolveria o doutor Haroldo Costa Filho e o doutor Marcelo Orlando Mendes. Né? Acho que é esse a questão. Eu aguardaria... Doutor Motauri, está vendo o regimento aí, doutor Motauri? Nossa querida secretária, senhor presidente. Tá bom. Boa, doutora Tatiana. Já de antemão, tudo indica, se for antiguidade na entrância, seria o doutor Marcelo Orlando Mendes. Se trabalharmos com antiguidade na carreira, doutor Haroldo Costa Filho. O ideal seria que, no empate, pudéssemos indicar os dois e mandarmos uma lista com 7 nomes, que são 2 queridíssimos colegas também, né?
você não quer ver a lei orgânica, que é o artigo 10 da lei orgânica. Procurador, se estiver disputando, pede para o Mário aí. Alguém? Senhor presidente, poderia suspender a sessão por 10 minutos para consultarmos o regimento? Não, o regimento não fala. A lei orgânica, perdão. Eu não sei se o regimento fala, só um minuto. O regimento não fala, acho que tem que consultar a lei orgânica e a Constituição. O senhor pode suspender 10 minutos para a gente fazer a consulta? Que bom. Só me saber. Colegas, eu estou pedindo aqui para a jurídica, para o doutor Wallace, porque eu confesso francamente que no quinto constitucional eu desconheço. O doutor Wallace, prima facie, informa que, na visão dele, parece que nem a lei nem o regimento fala nada em termos de quinto constitucional desempate. Talvez nós tivéssemos que deliberar, não é? Mas só vamos confirmar, assim, mais 1 ou 2 minutos, ele está inclusive reunido com a jurídica. Aí talvez a gente tenha uma sinalização do jurídico para deliberarmos aqui. De todo modo, eu, em princípio, em havendo esta lacuna, eu ficaria, sem sombra de dúvida, com a antiguidade na carreira e não na entrância. Me parece que é o mais razoável, encaminharia nesse sentido. Mas eu pediria apenas 1 ou 2 minutinhos aí, alguns minutinhos para que o nosso jurídico possa averiguar. Não sei se o doutor Pontes, o senhor quer falar ainda ou é o... Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma breve intervenção. Me parece que essa questão é uma questão que deve ser uma decisão de cunho político, na medida em que não há, evidentemente, menção expressa no nosso regimento, salvo engano também na própria lei orgânica. Então, eu requeiro que essa matéria seja submetida à votação pelo colegiado, que o colegiado delibere de forma autônoma se deve, na verdade, ser levado em conta, nesse caso, a antiguidade na carreira ou a antiguidade na entrância. É como eu encaminho, senhor presidente. Doutor Bonilha. Senhor presidente, eu agradeço uma nova oportunidade de manifestação. Eu também sou favorável a que este colegiado, dentro da sua competência, delibere sobre esse tema, não tendo sido ele tratado de forma expressa nem pela lei orgânica do Ministério Público, tampouco pelo regimento interno. Portanto, nós poderíamos, sim, nesta reunião, deliberar sobre isso, e me parece, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, que o mais adequado seria levarmos em consideração a antiguidade na carreira, que acaso venhamos a deliberar pela votação, é também como eu voto. Eu agradeço. Se me permite, senhor presidente, aqui a gente não tem mais... Eu peço aos colegas apenas 1 ou 2 minutinhos, só para confirmar a lacuna do regimento. Acho que não resta dúvida, até eu mesmo já olhei aqui. E me parece que na lei orgânica também não há menção. E não havendo, eu encaminharia nesse sentido. Senhor presidente, se me permite, a gente não pois tem... não, doutor. Aqui na verdade, eu vou ser um pouquinho do assunto, só por uma coisa que eu deveria ter dito antes e não o fiz. Perdoem-me, eu gostaria de convidar todos os eminentes integrantes desse colegiado. Na segunda-feira teremos abertura da correição nas procuradorias de justiça e também no setor de recursos extraordinários, no setor da Câmara Especial e nos cargos que atuam perante o Tribunal de Justiça Militar. Então, eu gostaria de convidar os senhores conselheiros e a senhora secretária para participarem dessa abertura da correição, que se dará na próxima segunda-feira, às 13 horas, por ambiente virtual. Senhor presidente, desculpem a minha falha, já deveria ter dito isso. E aqui uma sugestão de encaminhamento, senhor presidente, é o uso, por analogia, de critérios de desempate alusivos a remoções e promoções nos nossos concursos internos. Eu penso que seria razoável nós adotarmos esse critério de analogia, valermos aqui dos critérios de desempate dos concursos internos de remoção e promoção e estendê-los, então, para essa situação. É uma proposta que faço, senhor presidente. O que a senhora secretária disse, senhor presidente, aí seria antiguidade na carreira, né?
Colegas, o doutor Wallace, o doutor Alexandre acabam de me passar aqui o seguinte, mas já adianto que, veja, é para discutirmos aqui com toda tranquilidade. Segundo a jurídica, o 263 do regimento interno ao falar do quinto constitucional, ele nos remete às regras das promoções. E ao nos remeter para as regras das promoções, ele nos remete ao 148 da Lei Orgânica, que diria que no desempate prevalece a antiguidade na entrância, salvo se o Conselho Superior delegar a decisão diversa ao Procurador-Geral de Justiça, salvo esse aspecto. Essa seria a interpretação que me passa aqui a Subprocuradoria Jurídica. Eu coloco em discussão, passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, com a devida vênia, eu discordo dessa interpretação feita pela assessoria jurídica, mesmo porque nós não estamos falando em promoção na carreira. Nós estamos falando de uma vaga no quinto constitucional. E me parece que, nesse caso, na medida em que a lei ela silencia, assim como o regimento interno, compete ao Conselho Superior deliberar se, na verdade, esse nome que vai integrar a lista sextupla, ele deve ser escolhido tomando por base a antiguidade na carreira ou a antiguidade na entrância. Então, eu faço o encaminhamento em sentido contrário àquele que é sugerido pela assessoria jurídica, solicitando que essa matéria seja colocada em votação. Doutor Calil, alguém está com o regimento aí? Doutora Tatiana, a senhora teria o artigo 263 apenas para... Sim, eu tenho, excelência. Eu tenho. Por favor, doutor Bonilha, o senhor poderia, abusando aí do ilustre claro, o 263, ele trata do processo para a eleição do procurador-geral. O caput diz o seguinte... Não, 263 do regimento interno do Conselho, não da lei orgânica. Do regimento interno. Regimento interno. Perfeito. O 263... O 262 trata do quinto constitucional, mas o 263, que eu farei a leitura rapidamente, trata da eleição para procurador-geral. E diz o seguinte, o Conselho baixará normas regulamentadoras do processo eleitoral para a formação da lista tríplice a que alude o 128, parágrafo 3º da Constituição. E ele tem 2 parágrafos. Para o primeiro, se o procurador-geral em exercício estiver disputando a eleição, não participará da deliberação de que cuida este dispositivo. E o parágrafo 2º, vagando-se o cargo antes da publicação das normas, o Conselho terá 5 dias para editá-las. O 262... Posso interromper? Acho que é o 262. O 262, que é o imediatamente anterior, trata explicitamente do quinto constitucional. Poderia diz, ele tem apenas um parágrafo. O 262 é o seguinte, o Conselho elaborará as listas sextuplas a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo 2º, parágrafo único, inciso 2 da Constituição, fazendo-o sob o mesmo procedimento utilizado pelas indicações por merecimento. O parágrafo único diz o seguinte, poderão inscrever-se à indicação os procuradores ou os promotores de justiça que contem com mais de 10 anos de carreira, né? Isso é aquele requisito para inscrição. Portanto, a questão está sinalizada, a solução vem sinalizada pela cabeça do artigo 262, remetendo ao tratamento dado para indicações por merecimento. E no merecimento, o artigo 148, salvo engano, da nossa lei orgânica, é que fala na entrância. Mas eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de antemão, eu tenho certeza que haverá consenso aqui, antes que, veja, não há nenhuma dificuldade aqui. O artigo 148 da lei orgânica, salvo engano, diz que o desempate é através da entrância, antiguidade na entrância, a não ser que o Conselho delibere que o Procurador-Geral o faça, esse desempate. Então, eu já adiantaria aqui aos colegas que, se entenderem dessa forma, eu farei o desempate por antiguidade na carreira, Sim. concordando com os colegas, se o Conselho entender desta forma. Doutor Bonilha, abusando aí do ilustre conselheiro, acho que o artigo 148 fala dessa forma, não é? É verdade. O 148 agora da lei orgânica
diz que na formação da lista tríplice será observado o número de votos de cada candidato, pela ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância, salvo se o Conselho Superior delegar ao Procurador-Geral voto de desempate. Perfeito. Eu já adiantaria, se este colegiado delegar ao Procurador-Geral o voto de desempate, e se todos concordarem, eu já adiantaria que o meu voto de desempate seria privilegiando o mais antigo na carreira, para que a gente possa superar esse impasse sem maiores delongas. Doutor Saad, por favor. A gente discute tudo aqui, a gente não consegue... Tá aí, doutora Tatiana, mais uma questão para a gente colocar aí, resolver no regimento interno, deixar mais claro. Mas me parece que, conforme foi colocado também pelo doutor Bonilha, é na carreira, né? A gente mudar isso dá a impressão que a gente está mudando. Vamos seguir exatamente o que dispõe o regimento interno, fazendo referência à lei orgânica, artigo 148. Isso está claro. Manter isso, né? Então, eu acho que é melhor. Só lhe interrompendo, o artigo 263 do regimento interno... É na entrância, desculpe, doutor. Na entrância. Isso é na entrância. Eu disse na carreira, suscitou por na entrância. É o que diz o regimento interno remetendo à lei orgânica. Então, isso. É na entrância. Eu acho que mudar isso agora. E aí o 263, o 148, ele diz que pode-se delegar o desempate ao presidente do colegiado. E aí eu indago a esse colegiado qual é a preferência. Da parte do Procurador-Geral de Justiça, eu votaria pelos dois colegas que são excelentes colegas, acho que essa é a ideia de todos. Mas nós temos que tomar uma decisão. Eu me rendo aqui, absolutamente, me rendo à maioria. Se entenderem que devam delegar ao Procurador-Geral a decisão, eu adianto que o farei no mais antigo na carreira e não na entrância. Mas, se preferirem de outra forma, obedecendo estritamente, também não há nenhum problema. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Procurador-Geral, em uma rápida avaliação aqui, eu encontrei o procedimento de controle administrativo, número 000413213 de 2012, no CNJ, do CNJ, onde foi relator o conselheiro Wellington Saraiva. Foi uma interposição feita pelo então Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Rosa, no entendimento, numa visão bastante ampla, no caso de uma devolução de uma lista sextupla que foi encaminhada ao Tribunal de Justiça, em que a questão é tangenciada no sentido de se mencionar a questão referente à antiguidade na entrância. E nós também tivemos, só se Vossa Excelência, muito embora nós não estejamos tratando de promoção ou remoção na carreira, quando nós tivemos a reclassificação entre as entrâncias, houve essa discussão na época, se nós deveríamos também, na reclassificação das entrâncias, observar qual critério, se era o critério de antiguidade na carreira ou o critério de antiguidade em relação às entrâncias. E permaneceu, à época, ao que me lembro, se Vossa Excelência se também recordarem, mas me recordo, em relação à antiguidade na entrância. Perdão, antiguidade na carreira. No caso contrário, nós teríamos uma reclassificação total no que diz respeito à nossa lista de antiguidade. Então, eu entendo, como Vossa Excelência, que nós devemos interpretar em relação à carreira e não em relação à entrância. Tem uma questão, senhor Procurador-Geral, se me permite, com todas as vênias, né? Tem uma questão que talvez mereça ser considerada aqui. O 148 da Lei Orgânica, ele está inserido no capítulo que cuida de concurso de promoção e remoção. Sim. O que não é exatamente o que estamos a tratar agora, não é? Portanto, ele até pode ser evocado na ausência de uma outra norma, mas que ele não se encaixa com exatidão na hipótese que estamos tratando, não, eu me convenço de que não. Ele fala aqui da lista tríplice, quando o Conselho elabora para indicação por merecimento. Portanto, eu acho que ainda permanece uma lacuna, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, que pode vir a ser suprida com a edição de uma norma específica, oportunamente até pela Comissão de Alteração do Regimento Interno, cuidando da lista
sextupla para indicação para o 5º constitucional. E aí, nesse caso, renova-se a abertura de espaço para que o Conselho agora delibere sobre qual o critério que deva ser adotado, e eu ratifico aqui a minha modesta opinião, no sentido de que deva ser obedecida a antiguidade na carreira. Eu não quero, evidentemente, polemizar, porque nós estamos chegando ao mesmo entendimento, mas me parece que o regimento interno nos remete ao artigo 148. Ao nos remeter ao artigo 148, ele me parece um tanto claro, no sentido que, nesse desempate, nós devemos obedecer às regras das promoções por merecimento. Sendo assim, deveria prevalecer a antiguidade na entrância, podendo, insisto, esse colegiado deliberar que o desempate seja feito pelo Procurador-Geral, e eu já adianto aqui qual seria o meu posicionamento, claro, sempre havendo consenso, porque não há aqui preferência por qualquer colega. O que eu estou em busca é de um consenso aqui, para que a gente possa chegar a esse consenso. Então, eu proponho, mais uma vez, que, se quiserem, eu faço dessa forma, mas se todos estiverem concordando com isso. Mas me parece que essa é a interpretação mais correta ao meu sentir, e com todo respeito a opiniões em sentido contrário. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, quando houve a votação por parte de todos nós em relação a 6 nomes, nós tivemos o cuidado e corretamente de observar que qualquer um dos colegas que se inscreveram para o 5º constitucional teriam condições de ocupar a vaga, não é? Isso ficou muito claro, que, na verdade, todos teriam merecimento, embora nós não estejamos falando em movimentação na carreira, não é? A partir dessa colocação, me parece que é evidente que a escolha ela levou em consideração uma série de fatores, mas merecimento todos possuem. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque há 11 anos atrás, quando eu fui integrante do Conselho, eu apresentei a proposta de que promotores poderiam concorrer ao 5º constitucional. E essa proposta só teve 2 votos, que foi o meu e da colega Vânia Balera. É evidente que um dos argumentos apresentados foi exatamente valorosos colegas que se encontravam no interior, que detinham plenas condições de ocupar uma vaga do 5º constitucional e não poucas vezes tinham muito mais tempo de carreira do que colegas que se encontravam na capital. Então, com todo respeito ao entendimento em contrário e aquele que já foi apontado pela assessoria jurídica, do qual eu ouso discordar, me parece que essa questão ela deveria ser colocada em votação pelo colegiado, junto ao colegiado, e o colegiado deliberar. Eu acho que é muito importante a decisão que venha a ser tomada pelo colegiado, porque ela pode, inclusive, influenciar e apontar para caminhos em relação à comissão de colegas que integram a árdua tarefa de reelaborar o regimento interno. Então, acredito que seria importante que houvesse uma deliberação no colegiado. E eu quero aqui insistir mais uma vez, nós não estamos falando em promoção. Não é? O colega que vai para o 5º constitucional, ele vai ocupar uma vaga do Ministério Público. Nós não estamos promovendo absolutamente ninguém. Logo, não é caso de se levar em consideração, com a devida vênia, critérios que estejam vinculados à eventual promoção. Então, me parece que essa, com todo respeito a quem pensa em contrário, seria a leitura correta dessa questão que, eu insisto uma vez mais, é uma questão, sobretudo, política e que envolve o Conselho Superior do Ministério Público, que não está passando por cima da lei, mesmo porque a lei não trata desse tema. Senhor presidente, se me permite, o doutor Calil levantou a mão aqui, a meu pedido, porque a minha mão não aparece aqui, né? Então, doutor Calil, muito obrigado. Senhor presidente, eu penso aqui, nós conversamos os 5 que estão aqui presentes, e há aqui entre nós 5, o conselheiro Marco Antônio, Juliote, Calil, Tatiana e eu, um consenso no sentido de aproveitar-se a antiguidade na carreira. E há um argumento a mais, eu acho que resolve, né? Até eu estou fazendo isso porque eu que dei aso a essa discussão com o meu voto, né? Um argumento que é o seguinte: qual é o requisito objetivo para que alguém possa se inscrever para o 5º constitucional? 10 anos de Ministério Público, de instituição.
e não 10 anos de entrância. Então, nesse sentido, né, aqui pelo menos nós 5, chegamos a esse entendimento de que é o tempo, deveria ser considerado o tempo de carreira e não o tempo de entrância. Obrigado, doutor Botauri. Veja, eu quero que haja consenso nesse aspecto aqui. Eu também votaria pela antiguidade na carreira. Nós estamos divergindo apenas com relação à forma, e eu estou preso apenas ao que diz o regimento. Por óbvio, e acho que todos nós sabemos e entendemos, que o regimento nos remete à promoção por merecimento apenas para o desempate. O regimento em nenhum momento quis fazer referência a qualquer tipo de promoção para o quinto constitucional. Evidentemente, isso é algo muito claro para todas e todos aqui. Então, ninguém aqui acha que ir ao tribunal por desembargador por conta de... É uma distinção, sem sombra de dúvida, mas, de fato, não é promoção. Apenas o regimento nos remete a este critério de desempate, este é o aspecto. Mas, evidentemente, eu não vou criar aqui, nem quero criar polêmica por conta da forma. Acho que nós temos que avançar. Acho que há um consenso nesse colegiado que indicaremos o mais antigo. Então, pouco importa a forma, eu apenas pediria, doutora Tatiana, que por parte da presidência, eu voto sempre em obediência observando o que diz o regimento, estabelecendo e sabendo que há um consenso aqui no sentido de que quem deve ser indicado é o mais antigo na carreira. Mas eu queria que ficasse consignado que o procurador-geral alertou para as observações do regimento e que, se o Conselho houvesse por deliberar para que fosse essa decisão, eu votaria dessa forma, a razão pela qual voto, porque o resultado seria absolutamente o mesmo, acho que não há razão para isso. Eu indago se alguém deste colegiado vota em sentido contrário, acho que não, né? Acho que chegamos a um consenso, então fica indicado como sexto nome da lista o colega Haroldo Costa Filho, 5º promotor de justiça de Ribeirão Preto, não é? Nosso querido amigo também, colega Dr. Marcelo Orlando Mendes, aí só por conta da antiguidade na carreira, por ser mais jovem, talvez, não sei se é mais jovem de idade, mas mais jovem de Ministério Público, não leva a indicação neste momento por deliberação deste colegiado. Doutor Sade permanece com a mão levantada, é a antiga... Não, então tá bom. Obrigado, doutor Sade. Então, acho que podemos superar esse impasse, fica fechada, então, a lista, né? Eu vou repetir os indicados aqui, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, com 11 votos, doutor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, doutora Márcia Monassi e doutor Ricardo de Barros Leonel, com 6 votos, e o doutor Haroldo Costa Filho, com 5 votos. Acho que é isso. Com isso, nós encerramos esta etapa e passamos para o próximo item da pauta, que é um pedido de opção, promoção para entrância final, protocolado C29 55190/2022. O interessado é o doutor Luiz Fernando Garcia, 4º promotor de justiça de Santa Bárbara do Oeste. Não vejo aqui relator, acho que a doutora Tatiana, por favor, doutora Tatiana. Pois não. Trata-se de opção encaminhada pelo doutor Luiz Fernando Garcia, 4º promotor de Santa Bárbara do Oeste. Ele se inscreveu e foi promovido para o 2º PJ da capital, e conforme o aviso 454 de 1º de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial em 31/7/22. Contudo, tendo em vista que sua comarca foi elevada de entrância enquanto lá estava, requer, nos termos dos artigos 155, parágrafo 1º da Lei Orgânica, que efetive a sua promoção na comarca em que se encontra. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, manifesto-me pelo acolhimento do pedido do Dr. Luiz Fernando Garcia, deferindo-lhe o direito de opção nos termos do artigo 153 da Lei Orgânica. Em discussão? Todos concordam com o voto? Podemos aprovar, então. Aprovada aí a manifestação, o voto aqui lido pela doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Item número 4 da pauta, pedido de afastamento para frequentar curso no exterior como palestrante, protocolado número 163663/22,
O interessado é o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, 4º promotor de justiça de Limeira. Com a palavra o ilustre relator, doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu não estou localizando o voto que eu elaborei e firmei para proceder à sua leitura, mas eu quero dizer que votei favoravelmente ao afastamento pelo preenchimento de todos os requisitos legais, parecer favorável da Igreja, Corregedoria Geral do Ministério Público, autorização essa que está evidentemente condicionada a que ele faça a oportuna comprovação desse aproveitamento. Peço desculpas a todos por não ter localizado o voto e proceder à leitura, mas a essência da minha manifestação é essa que acabei de reproduzir. Em discussão, acho que podemos concordar, não? Todos concordam, então aprovado o voto do relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. O item número 5 da pauta, apresentação de 2 exemplares da dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, intitulada Ações Resolutivas de Caráter Estruturante para Litígios Urbanos, reflexões sobre a experiência da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo em Bragança Paulista, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, interessada a doutora Kelly Cristina Álvares Fedel, que é 4ª promotora de justiça de Bragança Paulista. Com a palavra, o ilustre conselheiro, nosso querido amigo, doutor Jurandir Norberto Marsura, que é o relator. Obrigado pela concessão da palavra. A doutora Kelly obteve o afastamento, né, da ilustre doutora promotora de justiça, foi autorizado por esse conselho na reunião do dia 31 de agosto de 2021. E os exemplares e documentos apresentados pela digníssima promotora de justiça comprovam sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 168 do Regimento Interno deste Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, determina o encaminhamento dos exemplares ao arquivo. É para a ciência, né? A aprovação em ciência da... Muito obrigado, doutor Jurandir. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em discussão, com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Não desistiu? Senhor presidente, eu quero só fazer uma observação depois da votação e já esclareço que voto, evidentemente, favoravelmente ao relatório do conselheiro Jurandir. Muito obrigado. Acho que podemos aprovar o relatório do conselheiro Jurandir Marsura, não é isso? Todos aprovados aí, doutora Kelly é, de fato, uma colega exemplar, um trabalho, pode-se imaginar, interessantíssimo, notadamente por conta dos mais variados litígios que a colega enfrentou e traz para os bancos universitários, o que é sempre muito positivo, essa interação entre a nossa atividade fim e a universidade. Então, da minha parte também caminho pela aprovação, acho que fica aprovado, então, o relatório do ilustre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutor da Ponte quer se manifestar isso. Por favor, doutor da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar aqui a excelência do trabalho da doutora Kelly, que desenvolveu uma pesquisa acadêmica das mais interessantes. Ela defendeu uma dissertação, não numa faculdade de Direito, ela defendeu uma dissertação de mestrado numa faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E isso mostra com muita clareza o trabalho que ela vem desenvolvendo na comarca de Bragança Paulista, principalmente na atuação de um Ministério Público resolutivo. Eu acredito que a experiência da doutora Kelly, ela deve ser, de certa forma, capilarizada para o Ministério Público como um todo. Daí a importância de que esse trabalho não só venha a ser conhecido pela classe, mas também venha a ser prestigiado pela Escola Superior do Ministério Público. Então, quero registrar aqui
os meus parabéns à doutora Kelly de forma bastante efusiva e registrando que esse trabalho não é um trabalho que se atém única e tão somente a uma leitura jurídica, não é? É um trabalho que vai muito além e aponta passos seguros para o Ministério Público resolutivo. São essas as minhas considerações. Dando sequência, passo para o item número 6 da pauta, pedido de autorização para residência fora da comarca. Interessado é o doutor Reinaldo Iori Neto, 13º promotor de justiça de Mogi das Cruzes, protocolado 62796/22. Relator é o ilustre conselheiro, o querido amigo doutor Calil, que vota favoravelmente. Registro também o parecer favorável da nossa Corregedoria Geral. Em discussão, se todos concordarem, podemos aprovar o pedido do colega doutor Reinaldo, que fica, então, aprovado e encerrada a primeira etapa desta reunião. Passo a palavra ao doutor Montauri para as despedidas de praxe. Por favor, doutor Montauri. Bom, senhor presidente, gostaria de pedir licença. Tenho uma reunião agora às 4h com o doutor Rodrigo César Rebelo Pinho, por conta da correição. Eu renovo aqui aquele convite a todos, que segunda-feira, às 13h, por meio virtual, abertura das correições. Auguro a Vossa Excelência pleno sucesso e suas empreitadas em Brasília, né, e um bom retorno. Chegue antes das 9h30, porque 9h30 amanhã temos um compromisso inadiável. Saúdo a todos, peço licença e desejo um excelente prosseguimento dos trabalhos. É isso, senhor presidente. Um abraço, saúde a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, doutor Montauri. Esse é o grande desafio. Amanhã conseguiu trocar o voo um pouquinho antes, porque o voo é às 8h30. E temos uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça importante, desde que ela termine a tempo. Eu, com certeza, vou correr para o aeroporto para chegar a tempo. Vamos lá. Agradeço as palavras do doutor Montauri, agradeço a todos os membros deste colegiado, aos nossos servidores, àqueles que nos assistiram presencialmente e virtualmente, desejando uma ótima segunda etapa de reunião para os nossos parceiros de colegiado, e, como sempre, deixando-os muito melhor presididos, não é, com a lianeza, com o equilíbrio, com a educação do nosso querido decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Auguro que tenha uma excelente segunda metade da semana, com muita saúde, com muitas alegrias. Nos veremos, com certeza, na próxima terça-feira. Muitíssimo obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Mário. Agradeço pelas palavras, não merecidas por mim, e desejo boa sorte na mais uma missão em Brasília. Agradeço também ao doutor Montauri. Pensei que o senhor ia desejar boa sorte para o Palmeiras amanhã também. Também, claro, com certeza. Com certeza. Até logo, desculpe a brincadeira. Boa tarde. Bom, eu indago aos colegas se desejam fazer um breve intervalo, uns 10 minutos. Eu pediria 10 minutos, realmente preciso resolver um problema aqui. 10 minutos? Então, de acordo? Alguém é contra? Então, daqui 10 minutos estaremos aqui de volta. Até mais em outro link. O próximo link. Outro link. Obrigado. Perfeito. Obrigado.